Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial, muitos assuntos. Olha, você vai aprender muito conteúdo aqui, porque hoje eu estou com a Flávia Lippe. Flávia, prazer te receber aqui, meu amor. Eu que te agradeço pelo convite, uma honra. Muito obrigada. Flávia, estava aqui lendo sobre você, né? Incrível, incrível, mulher incrível. Olha só, Flávia Lippe é fundadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lippe, IDHL, RIMAI de Adequação e Empreendedora Serial, já impactou mais de 500 mil pessoas em 14 países, com foco em inovação nas relações de trabalho, saúde mental nas empresas, cultura do bem-estar e sustentabilidade emocional. Há 25 anos, mentora de executivos, empreendedora do mundo. Gostei disso, hein? Cientista polímata, aquela que sabe de muitas coisas, vamos falar aqui, hein? Você vai ter que explicar um pouquinho melhor isso. Pós-graduada em neurociência, tem um currículo aqui imenso, publicou já 18 livros, 9 best-sellers. Nossa, tem aqui, olha, sua metodologia e adequação está na ONU, no Departamento de Economy. Nossa, maravilha. Olha, muito honrada. Fora, eu tenho certeza que está faltando coisa que a gente não falou aqui do Repórter Eco, né? Não falamos. Não falou aqui do Repórter Eco, do tempo de TV que você tem, do trabalho que você faz sobre isso, mas, enfim, vamos conversar. Então, para mim, assim, mega prazer ter você, mas com tudo isso eu quero que você se apresente, você fale quem é a Flávia Lippe. Clau, eu brinco com alguns amigos de SG que o nome é muito bonitinho. Mas sustentabilidade eu venho falando desde 1990, quando eu comecei a estudar esse assunto, né? Uhum. Então a gente só precisa levar um pouco mais a sério o que seria toda a cadeia de ESG, né? Porque Sim, eu ainda sinto que, apesar de ter muita gente se movimentando, eu acho que ainda as pessoas não entenderam a profundidade disso, não. E sobre quem eu sou, por isso que eu brinco que eu sou uma cientista polímata, eu navego em muitos temas. Eu sou muito transdisciplinar, né? Então, uhum. quando eu sinto que a humanidade precisa de alguma coisa, se eu puder contribuir isso aqui, eu vou lá estudar, para que seja uma contribuição de fato sensata. Que lindo isso, que lindo. E hoje você se considera o quê? No que você está fazendo? Nessas multitasks aí. Olha, eu tenho uma startup, né, que é a Real Mind, Que eu gostei muito. que você gostou muito, que o foco dela é eliminar os problemas de saúde mental Uhum, no mundo, né? uhum. É através de tecnologia. Então, Olha que propósito bacana, hein? esse propósito é o de sempre, Audacioso, né? É o de sempre, audacioso, né? mas extremamente necessário, Extremamente necessário. principalmente nesse momento que está todo mundo falando de saúde mental. E você já tem estudado isso há bastante tempo, né? O IDHL, ele tem 35 anos. E o objetivo do IDHL, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos, sempre foi pesquisar, se aprofundar no assunto e criar mecanismos para diminuir o sofrimento humano, né? Na área de saúde mental, emocional e comportamental. E a Real Mind, ela concretiza isso em produto mesmo. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma empreendedora cientista. Que legal, que necessário, né? E conta um pouquinho da tua trajetória como repórter eco também. O Repórter Eco é uma parte muito importante da minha história, né? Eu sou uma das primeiras pessoas a falar desse assunto, né? Não só do Brasil, Isso mas quando no que mundo você inteiro, começou lá na TV? 1990, 1990. Uhum, Então, fui uma das co-criadoras do programa, junto com a uhum, Zuzu e a Vera Diegoli, que, se não me engano, ainda está até hoje no Repórter Eco, eu não tenho certeza. uhum. E foi uma parte muito importante. Eu acho que a gente faz a transição, né, na vida de a gente não vira a página. Tem gente que fala, você virou essa página, você virou a chave. Eu acho que não. Eu acho que são ciclos, né, que vão. Exato. Eles não se fecham, mas eles se encadeiam coisas mais E são necessárias, alguns né? trabalhos que se complementam, né? Todos, né? Alguns trabalhos se Todos. complementam ali. Então você quer dizer, tá dando um foco É. diferente, mas enfim, tá sempre rodeada ali desses Sempre, assuntos. é sempre ciência, tecnologia e alma humana. Sempre. Que bacana. Falando um pouquinho de startups, né? Você sabe que eu sou investidora, a gente teve uma reunião lá no escritório
E eu gostei bastante, e eu acho que, e quando a gente está falando com empreendedores, e quando a gente está falando realmente de startups que tem algumas características bem específicas, que tem que ser escalável, tem que ter receita recorrente, mas principalmente tem que estar atrelado a algum problema real, né? Eu acho que isso Sim. é fundamental quando a Sim. gente tem essa essência da startup que quer resolver um problema real, né? Aí a gente começa a detalhar aí, falar sobre mercados e sobre outros temas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Remind. Como é que você teve essa ideia? Em qual ponto que está, até para as pessoas conhecerem também, ir lá pesquisar, porque eu acho que tem algumas coisas aí extremamente importantes, né? Olha, Cláudia, eu acho que primeiro, o seu programa, ele é fundamental. Porque uma mulher investidora e uma mulher empreendedora, a gente sabe que é um caminho muito árduo. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Então, acho que por aí a gente já tem uma estrada pavimentada por você que abre muitas portas para a gente, né? Então, acho que isso já é o primeiro passo de ter uma startup. Trabalhamos muito para isso. Né? Então, a outra questão é, a ideia da Real Mind, ela não chamava Real Mind, né? Claro, né? Esse nome é um nome mais moderno e tudo e tal. Mas eu tinha 17 anos e fui desafiada por um tio, que foi um grande empreendedor. Fascinante. O tio Hermógenes, ele é falecido agora, mas ele me desafiou. A gente estava no sítio, ele sempre saía da sauna com uma grande ideia. E eu entendia que era um momento que ele estava ali se inspirando e tudo. O papai é psiquiatra, e eu e meu pai temos quase que uma irmandade, assim, né? A gente sempre trabalhou junto, nós somos muito amigos, papai é parceirão. E ele lançou um desafio para o meu pai, na verdade. Ele falou, Lipe, como é que você poderia escalar o negócio de psiquiatria sem atender hora a hora? Aí o papai falou, não tem a menor ideia, eu sou médico. Eu atendo hora a hora, eu sou médico. A escala já é essa. E aí eu falei, eu tenho uma ideia. Fui pra sauna e voltei. Isso com 17 anos? Eu tinha 17 anos. Fui pra sauna. Eu tinha menos, na verdade. 17 anos foi quando eu consegui concretizar ele como ele era, né? Já era empreendedor. Agitada, você já tinha essa cabeça voltada para negócios, né? Para ideias. Para ideias e negócios, que eu sempre tive muitas ideias, mas eu concretizei as ideias. Maravilha. Eu adoro ter ideia, mas eu tô sempre querendo solucionar algum problema, essa que é a real. E aí, eu saí com essa ideia na época. Eu falei, tio, a gente tem que criar não chamava pod na época, né? Eu chamei de casulo. Um casulo que a pessoa entra estressada e sai desestressada e não tem que ter nenhum contato com o médico. Ela pode ter um contato com o médico depois, se ela precisar. Por ansiedade, depressão, mas não porque está cansada. Cansaço não precisa de médico. Essa era a minha ideia na época. E aí criei esse casulo que a pessoa entrava dentro, aí tinha um arzinho. É uma cápsula. Ela entrava dentro, tinha um arzinho, tinha uma musiquinha, eu ensinava a meditar, porque eu sempre fui conectada com isso, né? Inclusive, meu avô era chinês, sou zenzona. E aí ele falou, genial, isso é escalável. Eu falei, mas tio, tem uma tecnologia que não existe. Ele, qual? Eu quero transformar um lugar na cabeça da pessoa, o que ela está pensando. Ele, essa tecnologia não existe. Eu falei, então eu vou acompanhar o mundo, e quando tiver, ela vai existir. Olha só. E aí, agora, recentemente, né, com a inteligência artificial e todas as técnicas desenvolvidas, eu criei um equipamento com 7 experiências dentro, que é realmente uma cápsula, que você entra dentro com cortisol alto e sai com cortisol baixo. Maravilha. Com 7 experiências científicas dentro dela, que você não percebe que estão acontecendo. Mas a gente tem, assim, uma pré-avaliação antes para entrar nessa cápsula, para colocar os seus objetivos, e a cápsula é configurada especificamente, personalizada. É personalizada. Existe um tempo específico. E também como é que a gente mensura isso, né? Eu quero fazer, já vão colocar uma na Avenida Paulista já. Opa! Eu já vou me candidatar. Vamos. Para ser cobaia, e mais do que isso, eu quero experimentar mesmo. É assim, você coloca o seu rosto na entrada e a gente faz uma leitura das suas emoções. Não da sua face para abrir porta, não o bonitinho da tecnologia, mas o profundo da tecnologia mesmo. Então, a gente lê as suas emoções.
a gente lê 7 emoções universais, são as emoções conhecidas, trabalhadas pelo Paul Ekman, e depois a gente pergunta onde você gostaria de estar, como você gostaria de ser chamado e como você gostaria de sair daqui. Poxa vida, já tem toda uma conexão aí, né? Isso. Quando a porta abre, logo que a gente faz essa leitura e a porta abre, os dados, claro, são todos gravados com toda a ética, tudo que a gente precisa, obviamente, para isso, né? Uma pessoa de SG não vai fazer uma coisa que não tenha toda a preocupação, né, do caminho. Quando a pessoa entra, ela deita numa cadeira meio cama, assim, mais deitadinha, e ali ela tem 7 experiências diferentes. Entre elas, por exemplo, ela vai ter o uso de um equipamento que diminui as ondas cerebrais para que ela tenha tranquilidade, Então, respire mais calma. Então é a pessoa com a máquina. Para transformar as emoções dela. Ela não usa óculos de inteligência artificial, Quer dizer, então ela não ali. é ela sozinha, só que a cápsula é o lugar que ela desejaria estar. Com todas as questões, é claro, de seriedade, para que ela não peça para ir para o inferno, por exemplo. Ela não deseja, eu quero estar no inferno, eu quero estar no deserto do Saara, né? Então, até a solicitação é para que ela vá para um lugar onde ela possa adquirir saúde, não o contrário. Tá. Né? Então, tem algumas limitações. Não é uma cápsula de desabafo ali, não é algo para você... Não. Tá. Ela é criada para que você realmente tenha a experiência de melhorar as emoções. Saúde mental e bem-estar são temas extremamente importantes. Isso. E você está propondo com a tua startup, com o teu negócio, que as pessoas tenham um ambiente onde tem uma máquina preparada para ajudar essas pessoas. Né? E aí não a gente só tá isso. falando de alguma... quando você fez esse estudo, você pensou em alguma faixa etária? Você pensou em alguma classe específica, né? Ou não, ou isso é cross, né? Universal. Como é que eu comecei testando em executivos. Então, eu testei em 760 executivos muito estressados. Tá. Né, para validar o próprio sistema. Sim, porque os executivos até a gente consegue mapear quais são os principais pontos deles Isso. ali, né? E o nível de estresse a gente sabe que é altíssimo. Sim, então, sim. eu comecei testando neles. Né? Ansiedade. Depois eu comecei a testar em qualquer pessoa que queria experimentar. Então, quem tinha acesso a mim e quisesse experimentar, e experimentava essa experiência de ter em 5 minutos, porque entre 5 e 20 minutos, você tem esse benefício. E é um benefício educativo, não é assim, eu vou lá, fico bem em 5 minutos e vou embora e esqueço disso. O trabalho, ele é tão profundo que ele é educativo mesmo. Você vai acompanhar depois, através de um aplicativo, e a gente te ensina a fazer isso em casa. Então, ali você tem uma experiência, quase que um reboot do seu cérebro. Por isso que chama Real Mind. Entendi. E depois disso, você continua fazendo isso na tua casa? Você pode continuar fazendo em casa. É uma prática que, enfim, te leva realmente... Que te leva a um estado de regulação emocional, que é o que a gente precisa para não ter problema de saúde mental. E pensando em outros públicos, já que você já conhece um pouco da minha história, com a questão... Eu conheci recentemente, né? A gente tem conversado, mas assim, eu fiquei impressionada porque você é uma grande estudiosa disso, né? Sim. Eu acho que quando a gente está falando de pessoas que dominam o mercado, conhecem o mercado e têm propriedade daquilo que está falando, é você, né? E fora o network que você tem para conversar, para colocar tudo isso em prática. Então, eu fiquei realmente impressionada, principalmente trabalhando com esse propósito, né? E tem uma parte dela que é fundamental para mim, isso, né? A gente conversou muito sobre isso. Não faz sentido para mim ter nenhum negócio que não olhe para as pessoas que não têm condições de pagar por isso. Tá. Então, tem o pódio social também, que ele é montado de maneira diferente. Então, eu consigo colocar dentro de uma malinha, com os mesmos equipamentos, para ambientes de guerra, locais muito remotos, mas onde as pessoas precisam de saúde mental também, tanto os profissionais que estão trabalhando nos lugares de risco, quanto as pessoas que tiveram algum problema, né? Sim. Claro que não é um equipamento que trata trauma, mas ele traz um benefício imediato que pode ajudar em tratamentos paralelos, né? Entendi. Quando a gente está falando de ansiedades também,
e de outros distúrbios que tem, principalmente depois da pandemia, a gente Sim. tem percebido muito isso nas famílias, nas pessoas, a gente tem falado muito dos nossos adolescentes, né? Eu sou mãe Sim. de duas, acompanhei de perto, né, todo o processo que elas tiveram, acompanho até hoje, sou muito presente nisso e entendo que sim, elas tiveram, uma mais do que a outra, teve questão de ansiedade, teve impacto maior nisso, né? Uhum. E o tempo para diagnosticar isso, até que foi rápido, Aham. mas o que eu achei interessante foi o processo para tentar um equilíbrio, né? Por quê? Porque tem todo acesso a celulares, às informações, né? Toda uma transformação. Para esses adolescentes que a gente tem discutido bastante essa questão de ansiedade e como que isso tem se transformado. É uma solução também que ajuda os nossos Com certeza. adolescentes? Por isso que ele é cross, sabe? Assim, eu Aham. pensei, quando eu criei, eu quero que as pessoas tenham saúde mental. Todas. Né? Então, o desenvolvimento do equipamento foi para que qualquer pessoa aprenda a regular suas emoções. Maravilha. Né? Então, para o adolescente também. Né? Claro que a gente pode colocar foco em determinado momento, mas, por exemplo, a gente pode colocar num evento a nossa Claro. cápsula. E a pessoa está exausta, ela entra ali Claro. dentro, ela se recupera. Aham. Né? Não é uma sala de Fantástico. cochilo, não é Numa uma sala de empresa. descompressão. Numa Uma empresa, empresa. no meio da rua, dentro de Sim, shoppings. exato. Né? Ela tem realmente multifunções. Né? Eu tenho te acompanhado, vou te acompanhar nessa jornada agora, que é realmente colocar em prática isso. E eu vejo assim muitas vantagens quando a gente está falando do mercado corporativo com algumas empresas. Sim. Tanto empresas que podem patrocinar e colocar em pontos Exato. estratégicos isso, né? Exato. Com a marca delas, por exemplo, né? Isso pode acontecer. E como que isso a gente pode escalar, né? E enfim, trazer outras empresas, outras pessoas para essa discussão também. Sim. Eu acho muito válido isso. Eu estive em Nova York em junho apresentando, né? Foi uma surpresa, assim, porque eu fui muito com a cara e com a coragem, porque eu acho que as minhas ideias são mais bem recebidas fora do Brasil, sempre foram. Então, fui fazer a experiência de contar sobre a empresa já toda montada, já com todo o business plan, tudo pronto, em Nova York. E, para minha surpresa, 60 pessoas me procuraram para ouvir mais sobre ela. 60 pessoas. Mas foi uma feira lá em Nova York? Foi o quê? Não. Foi um evento? Não, tinha um evento que era um evento muito mais na área de filantropia, que eu fui convidada para falar. E eu aproveitei esse momento para conhecer pessoas lá, eu já estava lá, conhecer pessoas, e uma pessoa foi indicando para outra, para outra. Quando eu vi, eu já tinha falado com 60 pessoas que estavam interessadas em conhecer meu trabalho. Que bacana, né? Por que será que no Brasil? Você sabe o que acontece? Quando a gente está falando principalmente de investimento anjo, startups, a gente sempre fala de teses, né? Nós temos várias redes, muitos investidores, mas tem algumas teses. E muitos investidores ou muitas redes não investem em startups ou em negócios que precisam do físico, que precisa do hardware, que precisa de, né? E no teu caso, você precisa do físico ali, né? Você precisa do material, você tem o produto, você tem a bolha ali. Então, eu acho que tem isso também. Mas eu também acredito, Flá, que tem um mercado específico para isso. Sim, né? sim. Porque a gente está falando de algo físico, de uma cápsula, mas a gente está falando o seguinte: os dados e as informações que são coletadas com esse trabalho, né? Qual é o benefício? E você é uma cientista, você sabe o quanto que isso é importante desses dados, o quanto que essa interação, eu acho que é algo muito que talvez aqui no Brasil as pessoas não estejam preparadas para isso. Clau, né? O que eu observei, assim, e tive reunião com pessoas muito importantes em Nova York, a convite deles mesmo para apresentar isso, das maneiras mais engraçadas que você puder imaginar. Eu percebo que a gente está ainda, o Brasil ainda não entendeu a importância da saúde mental, primeiro. Só ainda o problema por enquanto, né? Tem que estar todo mundo. Não entendeu o que é a tecnologia para uma health tech, o que a gente pode fazer em termos de medicina, o que a gente pode fazer em termos de ciência mesmo, com os dados.
Eu concordo com Então, você. eu acho que, agora lá, por exemplo, numa das conversas que nós tivemos, eles queriam começar com 5 shoppings Uhum, em uhum, Nova York. É um negócio tão interessante isso, porque era público geral, uhum. mas porque o desejo do bem-estar, de o dia dar aquela quebrada e você sair recuperado, e entender que isso é contínuo, Uhum. ainda não chegou aqui. O brasileiro, ele é de Tá. onda e É, imediatista, mas ainda. mas assim, quando você conversou comigo sobre o seu negócio, eu fiquei muito impressionada e também curiosa, porque poucas semanas antes eu estive em Salvador para Uhum. fazer uma palestra e conheci o Cimatec. E aí o Hum, Cimatec trouxe alguns empreendedores para fazer pitch para uhum, mim lá, né, na visita, tudo. E um dos empreendedores tinha exatamente uma cápsula do bem-estar também, uhum. não especificamente a Como a sua, minha. mas também o mesmo modelo. Então, para mim, como investidora e que estou nesse mercado há bastante tempo, eu falo, opa, tem coisa Já está saindo por começando. aí, É. né? Tem tem uma tendência que Uhum, primeiro pode ser uma inovação, uhum, pode ser visionário, uhum. mas quando a gente já vê o mercado discutindo sobre Pedindo, isso e pedindo, eu falo, opa, pode ser uma tendência. Então eu acredito, depois eu vou até te apresentar também para uhum, você conversar com claro. eles, mas eu acho isso fantástico. Eu acho que a ideia, o propósito e a forma que vai fazer. Então, complementando lá o que eu ia falar para você em relação a isso, no Brasil, eu acho que a gente tem um ponto, sim, que você está falando. Talvez não esteja Ainda está completamente crescendo, né? Esse maduro, está assunto. É. crescendo. E também, aqui, para nós ainda, o nosso mercado de startups também é recente. A gente está falando nos Sim. últimos 10 anos, mas que nos últimos 5 que a gente tem isso mais ativo, né? Eu acho que os nossos investidores, eles ainda são cautelosos e os cheques são menores. E quando a Uhum, gente está falando de um projeto como o seu, são cheques maiores e os uhum, resultados são mais longos, né? uhum. Então tem essa característica. Então o Então que você que pode ir comigo para Nova York para negociar comigo, que os cheques lá são grandes. Exato. Então, o que que a gente tem que fazer? Trazer os dois. Eu acho que a gente alavanca no Brasil, porque o Brasil tem um potencial Muito, gigantesco. E o muito. E aí, o Brasil, Brasil é me enorme, conta o gente. seguinte: onde que o Brasil está na questão da saúde mental? Cara, primeiro, São Paulo, especificamente, é considerada a cidade mais ansiosa do Então, mundo. exato. São Então, qual é o Paulo mercado para você é trabalhar? É gigante, é gigante, Brasil. é gigante. Então, eu acho que a gente pode trabalhar um modelo Brasil e Estados Unidos, que seja Nova York, trazer dinheiros de ambos, Uhum, que a de gente ambos, tem que claro, trabalhar com essas empresas com aqui certeza. também, e aí crescer globalmente já. Tem essa. E você sabe que foi isso que chamou a atenção da ONU, Aham. a escalabilidade. Eles me Sim. chamaram na ONU Nova York e falaram: olha, essa bolha sua muda o mundo, porque Uhum. você consegue levar a saúde mental onde as pessoas não estão nem pensando nisso. Maravilha. Você já patenteou, você Já já tá, correu atrás de tudo, tudo. tudo. Maravilha, fico muito feliz. Vou Tem uma acompanhar e a coisa gente vai contar as importante novidades, para hein? falar sobre dados, que eu Dica. acho que as pessoas devem se tranquilizar com isso. Uhum. A gente só muda aquilo que a gente anota. Então, pense bem. Quando vai fazer uma dieta, você pesa e anota o quanto você está pesando. Você vai pesar Uhum. no mês seguinte, você vai anotar de novo. Controle. Então, os dados, se Uhum. bem gerenciados, Exato. você tem acesso à sua história. Uhum. Então, dado é importante porque a gente tem acesso ao que é nosso, Claro. a nossa história. Uhum. Então, as pessoas não devem temer a própria história, desde que elas estejam em sigilo. Bacana, muito legal isso. Ah, eu, assim, a gente vai conversar bastante sobre isso, o pessoal também vai acompanhar, mas eu acho que também a tua solução e o que você está propondo, a gente consegue fazer parcerias com várias startups de health Uhum. tech, né? Além de empresas, Uhum. de health também, né? Por exemplo, a gente tem falado muito de inteligência artificial. Como é Uhum. que os planos de saúde já têm as informações, né? A gente está falando de Sim, previsibilidade, tanto para os planos de saúde quanto para as empresas. sim. Então, eu tenho algumas startups, eu tenho uma startup no meu portfólio, que é a Blue, que ela faz exatamente isso. Ela trabalha essa previsibilidade para a Uhum. empresa. Então, ela Sim. mapeia o histórico dos funcionários e fala do quadro de funcionários quem tem probabilidade
de uma doença ou de um problema, alguns problemas já mapeados nos próximos anos. Então, quer dizer, se a empresa trabalha com isso, você pode vir com a tua solução agregada ali. Sim, com certeza. Ansiedade, estresse, burnout, todas as doenças que hoje enfim. são consideradas doenças do trabalho, que, né, que algumas, até suicídio, né, tá agora dentro da doença do trabalho, né, então... Que coisa, né? Mas é porque os casos de suicídio subiram muito no ambiente corporativo. Pois é. Ambiente corporativo também, né? A gente tem visto muito. isso. Então, a gente tem que tratar. E eu fico, assim, muito feliz. Vou acompanhar. Espero que todo mundo acompanhe comigo. E vai ser um prazer imenso ter essa jornada e que seja realmente implementada. E aí, me conta, quando a gente está falando do teu trabalho como um todo, e eu sei que você faz muito mais coisas, o que mais a gente pode falar de você, do que mais você está tocando, além da Remind e de todo esse projeto lindo? Olha, a Equação foi uma plataforma também criada nessa de deixa eu ver o que o mundo está precisando. E eu criei a Equação, na verdade, em 2015, mas eu só escalei em 2019. Porque eu tive um período, né, de 2017 onde eu tive uma doença muito grave, eu fui picada por um mosquito e quase morri. E fiquei sem trabalhar, assim, eu ficava muito na onda do que... olhando o mundo, na verdade. E aí, em 2019, eu voltei a escalar a Equação, que é uma plataforma online, com 220 horas de conteúdo, para que a pessoa faça uma jornada de autoconsciência e de autoconhecimento, tratando de todos os seus assuntos internos para ter uma vida próspera, uma carreira brilhante, mas com as soluções que ela pode encontrar através de uma calculadora de vida. Sua cabeça é uma geração de negócios, de ideias, bem-estar e mais do que isso, de doação para as pessoas. Isso. Né? Durante o Covid, nós atendemos 5.000 pessoas gratuitamente. Olha só. Eu fico impressionada com isso, Flávia, porque tudo que você está falando, você não está falando alguma coisa para você. E você não falou aqui em momento nenhum, quero ficar milionária com isso, quero ganhar dinheiro com isso. Isso é fato, né? Você tem que ganhar algum dinheiro. Mas o tempo todo você está falando o seguinte, eu quero ajudar as pessoas, eu quero trazer soluções para problemas que está acabando com a nossa população, que está acabando com nossos amigos, nossas pessoas próximas e tudo mais. Eu acho isso muito lindo. Clau, eu agradeço todos os dias tudo que a vida já me deu. Então, se eu posso retribuir todo dia, ajudando as pessoas que não têm como se ajudarem, ou pessoas que financeiramente não podem fazer isso. Então, para mim, é uma troca muito justa eu ganhar dinheiro, mas eu devolver ao meu país, as pessoas que estão ao meu lado, né, desde as pessoas que me ajudam, as pessoas que me procuram por algum motivo, devolver aquilo que me faz brilhar os olhos, que é ver essas pessoas sorrirem, elas estarem em paz, elas saberem que tem um lugar onde elas podem abraçar, né, a si mesmas, né? Então, qualquer negócio que eu crio, eu não consigo criar um negócio e falar assim, peraí, deixa eu ver quantos milhões eu vou fazer. E certamente eles vão dar certo. Lá pra frente vão te cobrar isso. Então você vai ter que, mas aos poucos, né? Porque você sempre dá certo. Porque hoje você tá conduzindo isso sozinha, né? Você não tem sócios, né? Eu brinco que é meu anjo, que é o João Carvalho Pinto, que foi meu cliente há muitos anos e se tornou um grande amigo. Eu gosto de fazer negócio com amigo, Clau. Tá. E mas o João ele é teu sócio? Ele é meu financeiro. Teu financeiro. Ele é mas ele está no teu contrato social ou ele está no meu contrato social hoje. Então ele é teu sócio. Então eu chamei o João para ser meu sócio, para ele pavimentar para mim um lugar que eu achava mais difícil. Você foi muito inteligente, porque ele é ótimo. Ele como é uma pessoa de finanças, ele fala, Flávia, eu quero ter esse pedacinho da empresa só para você não se sentir sozinha, porque você já fez tudo. Ótimo, porque sozinho é muito difícil. Muito difícil. Daqui para frente, o que você vai precisar? Trabalhar uma equipe, trazer mais pessoas, discutir. Lá na frente, sim. Ou novas soluções, de remuneração, parcerias. Modelos de escalabilidade, né? Tem um longo caminho aí. Outros investidores, né? Com certeza. Com certeza. Fico muito feliz de você ter falado disso, de ter essa preocupação com o bem-estar.
de ter preocupação com a saúde mental. E principalmente, eu acho que tem assim, se a gente vai começar, vamos começar até com mulheres. Sim, sim. Né? Vamos claro. começar com mulheres. A trazer esse equação, piloto. por exemplo, tem uma pessoa que você conhece muito, que é a Ana Zamper, né? Que Sim, é ex-IBM, né? sim, E hoje a é executiva Sampost. lá do Sampo. Isso. A Ana, a gente está levando grupos de mulheres para dentro da equação, porque uma das maneiras da equação escalar para quem não pode é as pessoas se inscrevem na equação Sim. e esse recurso vira o recurso para eu Maravilha. trazer outras líderes que não teriam condição. Porque você trabalha a comunidade aqui, Então, tendo a comunidade, você exatamente. faz Então, isso. eu tenho todos os blocos para eu trabalhar as comunidades carentes e trabalho com os executivos com a mesma plataforma. Entende? Só que em momentos e ambientes diferentes, né? Que bacana. E o Instituto é a minha base científica, é dele que a gente pesquisa tudo o que acontece no mundo. Então, eu tenho pesquisas, obviamente, encomendadas, né? Que pessoas me encomendam sobre esse assunto, tudo que tem a ver com o ser humano. Né, com o nosso comportamento. Então, o que vai acontecer com a gente, por exemplo, com a inteligência artificial e nossas emoções? Eu pesquiso. E as pesquisas são muito profundas. Eu consigo ter acesso a esse material, por exemplo, para leitura, para consultar? Claro. Que a gente tem falado tanto nisso, eu acho interessante a gente... Tem palestras, tem workshops, tem muito material que a gente vai produzindo justamente para poder popularizar o assunto que está escondido, né? Que bacana. Então, assim como eu, outras pessoas querem se aprofundar no assunto com você, querem conhecer mais, querem acompanhar, querem fazer parte dessa rede, dessa comunidade, até para depois conhecer a Remind, até como eu também, fazer parte. Queria que você falasse aqui onde que as pessoas te encontram, onde que as pessoas têm mais informações. Bom, tanto a equação quanto a Remind, quanto o IDHL, você encontra no @FlaviaLippe. Se você me mandar um inbox, a gente vai te encaminhar para o lugar certo. E aí você pode se inscrever em 8 experiências diferentes, ou fazer uma imersão comigo, e mais algumas mulheres muito interessantes, ou grupos muito interessantes, ou você pode encomendar uma palestra ou uma pesquisa, mas sempre @FlaviaLippe. É o lugar mais seguro de você me achar. Que legal. Flávia, amei você aqui, ficaria o dia. Eu acho que a gente pode fazer depois uma sequência aí de episódios pra gente falar um pouco dessa evolução. A gente pode escolher temas, né? A gente pode trazer temas que as pessoas não estão conseguindo falar sobre e a gente traz pra cá. Eu quero muito, e eu quero principalmente que a gente comece a trabalhar esses dados aí da saúde mental tanto das mulheres quanto da população líderes em geral. Mulheres, né? Lógico, a gente pode trabalhar nichos aí, né? Trabalhar alguns segmentos específicos também. E se vocês tiverem curiosidade, você pode entrar no site idhl.org.br. Maravilha. Obrigada pela tua presença. Eu que te agradeço, Cláudia. Muito obrigada pela oportunidade de poder contar sobre tantas coisas lindas que estão dentro da minha cabeça. Isso é ótimo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau.